Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao CIDOUT. Eu sou Fabrício Toneto Londro, eu sou mestre em Ciências da Computação pela UFSM e atualmente sou professor dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Jogos Digitais da Universidade Franciscana. E com alegria eu venho hoje aqui mediar a palestra desta noite. Se você quer receber o seu atestado de participação, fique atento no chat do YouTube, que em breve o pessoal vai começar a postar o link de inscrição, tá? A palestra de hoje é intitulada Jogando, Questionando e Recriando, o redesign em jogos digitais como alternativa para o letramento crítico, será proferida por Vinícius de Oliveira. Vinícius tem graduação em Letras, habilitação em Português e Inglês, pelo Centro Universitário Franciscano, a atual Universidade Franciscana, especialização em Metodologias de Ensino da Linguagem Inglesa pelo Centro Universitário Internacional, a Uninter, mestrado em Letras, área da concentração em Linguística Aplicada, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Católica de Pelotas, e doutorado em Letras, área de concentração em Linguística Aplicada, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, Vinícius é professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana. Atua predominantemente nos cursos de Letras, habilitação em Português e Inglês, e seus principais interesses de pesquisa são relacionados ao videogame no âmbito da linguística aplicada. Então eu passo a palavra para o palestrante da noite. Boa palestra, Vinícius. Muito obrigado, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando. Eu gostaria de iniciar minha palestra agradecendo a todos que dão vida ao CIDOUT. E quando eu digo todos que dão vida, eu me refiro tanto aos meus colegas organizadores, membros da comissão organizadora do evento, que também foram palestrantes, e também agradeço muito a todas as pessoas que vêm acompanhando as demais palestras do CIDOUT desde quando o ciclo iniciou lá no mês de julho. A cada um dos meses nós temos uma palestra e nós já estamos percebendo que nós temos um público fiel aí que ajuda a valorizar todo o nosso esforço nesse evento. A palestra de hoje, intitulada Jogando, Questionando, Recriando, o redesign em jogos digitais como alternativa para o letramento crítico, é uma palestra que eu idealizei, é uma fala que eu idealizei com caráter predominantemente introdutório sobre o tema que muito vem me interessando ao longo dos últimos anos, que é o letramento em videogames, o letramento crítico em videogames. Para essa tarde, ou noite, daqui a pouquinho já vai ser noite, eu pensei em estabelecer um roteiro com base em 3 perguntas norteadoras. Eu não vou estabelecer minha palestra em tópicos, na verdade eu vou estabelecer em perguntas e vou tentar, ao longo desses 40 minutos que eu vou ter de fala, responder a cada uma dessas 3 perguntas, ainda que, obviamente, muitos caminhos fiquem abertos em cada uma desses pontos que eu for tocar. A primeira pergunta: como os jogos digitais vêm se constituindo como objetos de estudo ao longo da minha formação? Ao tentar responder essa pergunta, eu vou procurar falar um pouco sobre as outras pesquisas sobre videogames no âmbito da linguística aplicada que eu venho realizando ao longo da minha formação e procuro dialogar todas essas pesquisas com base no que a literatura sobre letramento em videogames e outros temas relacionados a videogames vem oferecendo. A segunda pergunta que eu pretendo responder aqui: qual a relevância do letramento crítico em jogos digitais como um tema de interesse da área da linguagem? Eu quero responder o que interessa a nós, que somos da área da linguagem, responder a discutir a respeito da relevância do letramento crítico em jogos digitais. Por que esse tema ele deve ser discutido no âmbito da academia? Por que ele deve ser levado no âmbito das práticas pedagógicas em escolas por professores e professoras? Qual a relevância? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, afinal, o que é o redesign? Quais são as suas funcionalidades e aplicações? A ênfase da minha palestra essa noite vai ser na ideia de redesign, como já está no título. E, portanto, eu pretendo, em um terceiro momento, falar de modo mais específico sobre o redesign, como uma forma de dialogar entre essa proposta e
a minha formação e a relevância de nós discutirmos o letramento crítico em jogos digitais no âmbito dos estudos da linguística aplicada. Me direcionando para o primeiro ponto da minha apresentação, como os jogos digitais vêm se constituindo como objetos de estudo ao longo da minha formação. Eu decidi estudar os jogos digitais no âmbito da linguagem ainda quando eu estava na graduação, e foi no período exatamente do TCC, do trabalho de conclusão de curso. Eu, naquele momento, eu tinha um interesse muito grande por muitas teorias de aquisição de segunda língua, coisas que a gente, propostas que quem está na graduação em letras com habilitação em línguas estrangeiras geralmente estuda lá nos semestres finais, que são aquelas teorias que visam explicar como que o ser humano aprende uma língua estrangeira. Então, influenciado por aquele repertório teórico das teorias de aquisição de segunda língua, eu procurei discutir como que os videogames poderiam, como que os videogames eles influenciam num processo de ensino e de aprendizagem de uma língua inglesa. Aqui eu coloco esse meme, não que eu esteja concordando 100% com o que é colocado ali, teaching English since 18s better than English teachers. Não é isso, eu não procurei de nenhuma forma desvalorizar o papel dos professores, longe disso. A tese central aqui é: eu percebia que os jogos de videogame naquele momento, eles estavam me auxiliando no processo de aprendizagem da língua inglesa, tanto quanto o próprio contexto formal de ensino, que eram as aulas de língua inglesa, sendo que desde criança eu me matriculei em cursos de inglês e foi até a idade adulta. E eu sempre percebia nesses jogos esses jogos como espaços muito significativos de desenvolvimento da interlíngua, da língua inglesa, da minha aprendizagem de inglês como língua estrangeira. E então, naquele momento, no período de graduação, eu procurei analisar em narrativas de aprendizagem alguns indícios de que os videogames realmente eram capazes de auxiliar sujeitos na aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Vocês vão perceber que eu vou tratar essa primeira parte aqui de uma forma mais rápida, para que eu possa depois, quando tiver que falar em letramento crítico em jogos digitais e redesign, ter um pouco mais de espaço. Aqui eu quero apenas contextualizar o porquê do meu interesse em, como alguém do campo, filiado à linguística aplicada, está discutindo os videogames. Como que esse interesse nasceu? No mestrado, eu passei a investigar a relação entre videogames, letramentos, espaço e produção de sentido. Naquele outro momento, primeiramente, o meu objetivo era seguir ainda nessa linha de aquisição de segunda língua, de teorias relacionadas ao ensino e aprendizagem de segunda língua. Mas muito por influência da minha orientadora da época, acabei migrando para essa perspectiva espacial dos estudos de letramento da linguagem e, felizmente, gostaria de destacar isso, acabei migrando para essa perspectiva porque, na minha opinião, representou um avanço muito grande em relação ao que eu estava percebendo naquele momento. Então, meu objetivo foi analisar alguns aspectos relacionados à prática de um sujeito jogando um jogo específico. Que jogo foi esse? O polêmico e famoso The Grand Theft Auto V, ou seja, conhecido popularmente como GTA V. De forma específica, eu analisei a rede de letramentos mobilizada por um sujeito enquanto jogava esse jogo. Meu interesse orbitava justamente nessa perspectiva, dos videogames, do letramento, espaço e produção de sentido, analisando com base nessa rede que eu procurei rastrear. E aqui eu trago um esboço do que foi a rede que nós conseguimos rastrear do sujeito enquanto jogava o GTA. E eu gostaria de destacar um aspecto em especial dessa rede que eu acabei encontrando, que foi um principal aspecto que me motivou para mais tarde estudar questões relacionadas ao letramento crítico em jogos digitais. Como um dos resultados eu apontei analisando essa rede,
que nós não havíamos encontrado nenhum tipo de indício de letramento crítico ou de postura crítica. E debatendo esse tema com a banca, concluímos que o letramento crítico era um tema que não poderia ser suficientemente discutido com base nessa rede de letramentos traçada, uma vez que a minha própria pesquisa ela não estava se propondo para analisar questões de ordem crítica. Então, a partir desse ponto, eu procurei direcionar para o doutorado. No doutorado, meu interesse, como eu disse, passou a ser a questão do letramento crítico em jogos digitais. E a partir daí que eu comecei a analisar o redesign como uma possibilidade de que os sujeitos eles desenvolvessem o letramento crítico enquanto eles realizassem essas práticas de redesign em jogos digitais. Nesse contexto, antes de eu falar propriamente dito do que se trata o redesign, eu gostaria de salientar que no período do doutorado eu realizei um estudo em um Instituto Federal de Ensino localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que é o período onde eu estava morando na época. E o meu interesse era levar os jogos de videogame para o contexto da escola e propor práticas de letramento crítico em um contexto escolar. Acabei me integrando naquele momento em um instituto federal, como eu falei, e num contexto de ensino médio, em uma disciplina que é ensino médio integrado ao técnico em informática, em uma disciplina cuja as obrigatoriedades era uma disciplina própria do curso técnico em informática, cuja obrigatoriedade principal era realizar algum tipo de produto de ordem tecnológica. Produzir algum tipo de produto, reinventar algum tipo de produto. Era uma disciplina cuja ementa era bastante aberta em termos de não havia havia apenas um direcionamento, não havia nenhuma obrigatoriedade. E a partir daí que eu acabei me inserindo e desenvolvendo a minha pesquisa sobre letramento crítico e redesign no contexto formal de ensino. Tendo colocado esses 3 pontos, tendo discutido brevemente essa primeira questão sobre o letramento, sobre como que eu passei a me interessar pelos jogos digitais, eu gostaria agora de dar uma ênfase especial para a segunda pergunta. Qual a relevância do letramento crítico em jogos digitais como tema de interesse na área da linguagem? Para responder essa pergunta, eu gostaria de traçar 3 pontos aqui. São três argumentações que me trazem um respaldo para pensar a importância de nós considerarmos os jogos de videogame, o letramento crítico em jogos digitais, no âmbito da linguagem. Gunter Kress, ele fala a respeito da hibridização linguística da paisagem semiótica, ou seja, o que é a hibridização linguística da paisagem semiótica? Essa hibridização, segundo o autor, representa como que diferentes modalidades de linguagem passaram a assumir uma mesma importância em termos de hegemonia. Por quê? Em um período anterior, um período onde a comunicação era caracterizada por outras formas que não multimodais, a comunicação era muito dependente do design linguístico, era tudo muito texto escrito. Com a emergência de novas semioses, outras modalidades, como a própria modalidade visual, espacial, gestual, passaram a se integrar, passaram a assumir uma mesma importância no que diz respeito aos textos da contemporaneidade. E os jogos de videogame representam na medida em que eles englobam todas essas modalidades e, assim como outras, que se entrecruzam de modos particulares para produzir sentidos específicos. Nessa direção, Albert fala que os jogos digitais eles representam novas formas de escrita e de leitura características da contemporaneidade. Ou seja, na medida em que os jogos eles
permanecem com a sua identidade de jogos digitais, eles também evidenciam esse caráter multimodal, esse caráter que até eu não estou destacando aqui nesse primeiro momento, mas é um caráter ergódico também, de um texto ergódico, que é um tema que eu gostaria de tratar em uma outra oportunidade, mas o ponto principal, o ponto norteador há essa hibridização linguística da paisagem semiótica de textos que englobam diferentes designs, diferentes modalidades, e os videogames se enquadram como um exemplo. E além desse aspecto de ordem da comunicação, alguns estudiosos, principalmente aqueles alinhados à perspectiva da pedagogia dos multiletramentos, como New London Group, Rojo, outros autores aqui que eu acabei não citando, Cope e Calantzes, eles vêm falando ao longo dos últimos anos sobre a necessidade que as escolas têm de problematizar novas culturas e linguagens que fazem parte do cotidiano dos alunos. Ou seja, o que eu posso destacar nesse ponto das novas culturas e das novas linguagens? Que são práticas de produção de sentido, características do universo desses sujeitos que precisam ser problematizadas pela escola. Isso já é um consenso por esses autores da área dos letramentos. E algumas outras considerações sobre o letramento em jogos digitais, ainda nessa perspectiva, gostaria de citar aqui Beavis, juntamente com outros autores, no ano de 2017, eles apresentam um outline dos principais campos de estudo que os jogos digitais vêm ocupando. Segundo esses autores, há basicamente 4 pontos que os jogos digitais vêm se inserindo nos estudos da educação e da linguagem. O primeiro ponto está ligado aos games, gameplay e identidade. O segundo ponto, questões de ordem de investimento, performance, status, comunidades de jogadores. O terceiro ponto, desenvolvimento de espaços de afinidade. E o quarto ponto, que é o que eu vou me ater de forma mais específica aqui nessa fala, é linguagem, letramento, cognição e aprendizagem. Representam um mesmo ponto, mas o nicho que eu vou discutir aqui é letramento e linguagem. Apresento estou situando os videogames com base nesse outline apresentado pela Beavis, como uma forma de mostrar os principais desdobramentos das pesquisas em jogos de videogame no contexto das áreas de linguagem, educação linguística aplicada e outras áreas afins, como uma forma de trazer uma consideração inicial sobre os jogos, sobre o letramento em jogos digitais. Para nós falarmos em letramento em jogos digitais, ou letramento em videogames, antes de falar em letramento crítico, é importante a gente considerar o seguinte ponto, que eu gostaria de citar aqui com base em Magnani. Magnani, ele fala que um dos principais desafios por pesquisadores e pesquisadoras interessados nesse tema é a ampla carga semântica que atravessa tanto o termo letramento quanto videogames ou jogos digitais. Nessa direção, Beavis, ela entende o letramento digital com base em três dimensões: a dimensão operacional, a dimensão cultural e a dimensão crítica. Ou seja, eu vou trazer esse exemplo aqui do jogo Prince of Persia, que é um jogo famoso, é uma franquia de jogos que desde os anos 80, se não me falha a memória, já vem sendo muito consumida, vem sendo muito repercutida. Esse mesmo exemplo é citado pela Beavis desse game, que nós conhecemos também por traduções como O Príncipe da Pérsia, e ela discute as 3 dimensões do letramento com base nas particularidades desses jogos. A dimensão operacional do letramento, nesse contexto, seria nada mais, nada menos do que a capacidade do sujeito em operar, em jogar o jogo. Ou seja, no momento em que eu me mostro apto para realizar os comandos necessários para mover o meu avatar e realizar as demais ações solicitadas pelo designer do jogo, eu estou demonstrando a minha dimensão, estou demonstrando que eu sou letrado, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da dimensão operacional.
No que diz respeito à dimensão cultural, que esse é o segundo ponto, e é um ponto até mesmo que eu tenho visto como um ponto um pouco controverso, a dimensão cultural do letramento em videogame se manifesta com base na ideia dos gêneros dos videogames. Ela se manifesta na medida em que o sujeito consegue perceber características afins entre o gênero daquele jogo que ele está jogando, com outros gêneros, com outras similaridades dentro daquele contexto, dentro daquela cultura gamer. E por fim, a dimensão crítica, que é o que eu vou tratar aqui quando discutir de forma mais precisa o letramento crítico em jogos digitais. E também a ideia do redesign, ela está muito ligada ao que o professor Leff sempre diz da ideia de que um outro mundo é possível. Como que um outro mundo é possível no contexto de videogames? E aí eu já estou usando uma frase que é sempre usada pelo professor Leff. Isso traz a ideia de que os jogos de videogame, eles representam uma série de ideologias na medida em que o sujeito que está jogando um jogo, ele acaba sendo, de alguma forma, conduzido pelo designer daquele jogo, porque o designer, ao estabelecer as possibilidades e as impossibilidades de ação do usuário, ele acaba também mostrando como que as ideologias se manifestam, como que as ideologias dos jogos se manifestam. Seguindo nessa mesma direção, eu gostaria de tratar aqui a questão do letramento crítico em jogos digitais, tendo como base essas possibilidades e impossibilidades de ação do usuário no momento em que ele está jogando um determinado jogo de videogame. McDowell, ela afirma que o letramento crítico em jogos digitais é um processo que se revela na medida em que o jogador consegue ler as ideologias dos jogos de videogame. A autora ainda complementa essa ideia de que o letramento crítico está ligado à possibilidade de que o jogador construa agência discursiva. Então, antes de eu debater a questão da agência, vamos pensar o seguinte, considerando que quando um jogador, ele está jogando um determinado jogo digital e está se deparando com uma série de possibilidades de ação e de impossibilidades de ação, naturalmente essas possibilidades e essas impossibilidades de ação, elas representam as ideologias dos designers, ideologias essas que se manifestam na interação entre o jogador e o jogo. Logo, a capacidade de construir agência discursiva, vamos pensar o conceito de agência, segundo Murray, como a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas. Por mais que eu tenha algum tipo de liberdade em certos jogos, eu sempre vou ser dependente das escolhas, das possibilidades e das impossibilidades dos criadores dos jogos. Portanto, o redesign se manifesta na medida em que eu posso reconstruir o universo do arcabouço discursivo dos jogos, na medida em que eu procuro criar algum tipo de agência sobre esses mundos virtuais. Ou seja, nesse sentido, o redesign ele pressupõe o usuário ele não pode ser apenas um jogador, ele precisa ser um legislador dos sentidos, e esse é um termo utilizado pelo Magnani no ano de 2015. Ele precisa saber legislar os sentidos que estão por trás dos jogos de videogame. Em outras palavras, traz mais ou menos essa ideia. Não podemos apenas jogar, não podemos apenas nos ater àquelas possibilidades e impossibilidades dos criadores dos jogos. É ainda mais importante que nós tenhamos a possibilidade de reconstruí-lo. Eu vou trazer aqui 2 exemplos de jogos, porque, assim, antes de eu citar esse exemplo, eu gostaria de apenas destacar um ponto aqui que ficou batido. É importante, uma coisa que eu gosto de salientar com muita ênfase é a ideia de que o letramento crítico, segundo essa proposta do McDowell de 2017, o letramento crítico em jogos digitais, ele se manifesta na medida em que o sujeito
tem a possibilidade de ler as ideologias dos jogos de videogame. Ou seja, por que é tão importante isso? Eu vou trazer aqui dois exemplos. Dois exemplos de news games. Um exemplo é o September 12, que é um jogo elaborado após o atentado às torres de... é um jogo elaborado após o atentado às Torres Gêmeas, em 2001, e ele foi desenvolvido com o objetivo de persuadir os seus jogadores a ideia de que o terrorismo não pode ser combatido com outro terrorismo. E esse outro exemplo que eu vou trazer aqui é o Pule o Muro, que é um news game, foi desenvolvido pela revista Abril. Esse news game, ele tem o objetivo desse jogo, ele se passa no contexto de Guerra Fria, onde os jogadores, os personagens, têm o objetivo de pular o muro do lado da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Ou seja, o objetivo é que o jogador fuja do lado comunista da Alemanha. Portanto, nesses dois exemplos, tanto do September 12 quanto no contexto do outro game, do Pule o Muro, o letramento crítico em games, ele pressupõe não a ideia de que o sujeito se vincule a determinadas ideologias sobre o mundo. Não, isso não é letramento crítico. Ele se propõe a fazer com que o sujeito perceba como que as ideologias dos jogos operam sob o ponto de vista do seu design e, ao mesmo tempo, o redesign ele pressupõe a ideia de que o sujeito ele seja capaz de transformar aquele arcabouço discursivo, seja capaz de reconstruir as possibilidades de agência do usuário ao longo do seu gameplay e, mais uma vez, vou citar o que o professor Leffa sempre fala, a ideia de que um outro mundo é possível, a ideia de que, no contexto dos games, o redesign possibilita essas outras experiências que até então os usuários, eles por estarem muito acostumados, principalmente aqueles que jogam há muitos anos, estarem acostumados a ocupar apenas o papel de jogadores, acabam naturalmente não percebendo. Então, me encaminhando já para a terceira pergunta, eu falo e vou olhando aqui o cronômetro para não me queimar no que diz respeito ao horário. Me encaminhando para a terceira pergunta, afinal, em termos práticos, o que é o redesign? Quais são as suas funcionalidades e aplicações? O redesign é uma proposta metodológica idealizada por McDowell. No artigo original de 2017, ela fala em Metagaming Activities. Por questões relacionadas à tradução, eu pretendo discutir como redesign, uma vez que essa é a ideia de um novo design, a ideia do usuário reconstruir um design já estabelecido. E o redesign ele está alinhado com os pressupostos teóricos defendidos por todos aqueles estudiosos do letramento crítico, e também o redesign ele oferece sugestões e direcionamentos para professores e pesquisadores interessados em realizar práticas pedagógicas baseadas em games. Ou seja, esses caminhos práticos que eu estou enfatizando aqui, eles se manifestam da seguinte forma. A partir do momento que o sujeito tem a possibilidade de jogar um determinado jogo de videogame, questionar aquele determinado jogo de videogame, modificar um determinado jogo de videogame. E antes de eu passar para a terceira fase, eu achei muito engraçado esse mod aí. Alguém criou um mod para um determinado jogo que me parece ser o GTA, e colocou ali como personagem principal o Dolly Guaraná. Eu achei genial isso. E, por fim, um quarto ponto, o sujeito tem a possibilidade de criar novos jogos. Peço desculpa porque meu telefone tocou bem na hora da palestra, agora já deixei em silencioso. Voltando ao ponto aqui. O redesign, num último momento, ele pressupõe a possibilidade do usuário criar um novo jogo. E isso, mais uma vez, vai ao encontro daquela ideia de que um outro mundo é possível. Mas é importante destacar que o redesign ele é uma estratégia metodológica. O redesign, ele, acima de tudo, ele representa uma série de caminhos, de possibilidades,
oferecidas aos professores, aos pesquisadores, e, acima de tudo, além dessa possibilidade de construir a agência discursiva, eu diria que o aspecto fundamental do redesign é a possibilidade de que professores realizem práticas de letramento crítico em jogos digitais que tenham esse cunho transformador na medida de denunciar aqueles discursos mainstream sobre o mundo que se manifestam em muitos jogos digitais. Eu não trago aqui, mas um exemplo que eu sempre discuto quando eu falo sobre esse ponto é a questão dos jogos como GTA. É um pouco polêmico isso que eu vou falar, mas para quem joga esses jogos, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, quando a gente chega em determinadas fases do jogo, determinadas fases onde o cenário é marcado por periferia, violência, muita brutalidade ao personagem que está guiando o seu avatar naquele momento, é muito comum que a gente perceba que os usuários, que os avatares que vão nos atacar nessas fases mais tensas são sujeitos negros, são sujeitos que representam, são avatares de sujeitos negros, são avatares de pessoas que representam haitianos, cubanos, pessoas que estão de uma forma irregular no contexto dos Estados Unidos, e sempre esses grupos sociais, eles são de alguma forma representados com base nessa perspectiva, com base nessas estruturas com base nesses discursos mainstream sobre o mundo, sobre esses grupos sociais que ocupam uma certa margem. Além disso, há um outro caso nesse mesmo jogo GTA, que é o que eu trabalhei na minha dissertação, há o caso também de algumas prostitutas, que elas sempre estão num papel extremamente... São papéis ali que vão desprestigiar o papel, a relevância dessas pessoas em um contexto de sociedade. Essas pessoas são totalmente marginalizadas, tanto os imigrantes, quanto negros de periferia, quanto prostitutas. E o redesign oferece caminhos, possibilidades de desconstruir ou problematizar tanto alguns aspectos como esses que eu acabei de citar do jogo GTA, assim como aspectos desses jogos aqui que a gente acabou de discutir, do September 12, que é um jogo que trata a respeito do contexto do mundo pós-atentado 11 de setembro, e também o contexto do Pulho Muro, que é um jogo que representa o cenário de quando a Alemanha ainda era dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ou seja, onde que eu quero me encaminhar quando eu falo em redesign em jogos e o letramento crítico? Porque eu venho me interessando tanto em discutir o redesign como uma possibilidade de desconstruir, como uma possibilidade de que professores e pesquisadores sigam nesse caminho do letramento crítico. Uma vez que os jogos de videogame, muitos, eu não diria todos, porque seria algo extremamente subjetivo e seria um argumento até mesmo descontextualizado do que eu estou falando. Mas é muito comum que a gente encontre jogos de videogame que estão alinhados, por exemplo, como uma cultura da violência, que é muito comum nesse jogo GTA, quando eu citei, por exemplo, o caso onde determinados grupos sociais são desvalorizados, são vistos de uma forma bastante preconceituosa, e, ao mesmo tempo, à medida em que esses jogos estão ligados a essa cultura discriminatória, essa cultura de muitas vezes de violência, o redesign e o letramento crítico em jogos digitais acaba se ligando a uma prerrogativa que justifica a importância de por que nós pensarmos em letramento crítico em jogos digitais no contexto de pesquisa, no contexto de sala de aula. E por fim, ainda nessa ideia de redesign, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala trazendo uma possibilidade
de que o redesign ele ocorra de forma prática. E o que eu quero dizer com isso, com essa possibilidade, gostaria de enfatizar que o site de criação de jogos que eu vou trazer aqui é um site no qual eu não tenho nenhum tipo de vínculo, eu sou apenas um usuário, não tenho nenhum tipo de vínculo que não seja o de usuário, como qualquer outro usuário do Fazgame. Eu não tenho nenhum tipo de interesse comercial em apresentá-lo aqui. Eu apenas apresento o site Fazgame como um exemplo, como uma possibilidade, dentre outras, de uma ferramenta que permite os professores e pesquisadores a realizarem as práticas de redesign. O site Fazgame, ele permite, que é um site que inicialmente desenvolvido com o objetivo de que professores criassem os jogos, mas ele oferece, através da sua licença Premium, a possibilidade de que os alunos criem os seus próprios jogos, assim como que esses mesmos alunos recriem os seus jogos e recriem os jogos de outros colegas. E onde que eu quero chegar com isso? Todas essas ideias assim como ele vai jogar, como ele vai questionar, ele vai modificar, ele vai recriar. E o ponto mais importante que eu gostaria de destacar aqui, o design do Fazgame é um design muito intuitivo. Intuitivo na medida em que não exige dos usuários conhecimentos como programação e algoritmos, que são conhecimentos basilares para qualquer programador de jogos desenvolver os seus próprios jogos. São designs intuitivos na medida em que esses novos usuários, esses novos criadores e recriadores de jogos vão poder realizar suas práticas sem ter um conhecimento mais aprofundado sobre aspectos que são geralmente utilizados apenas por profissionais da área do campo dos jogos digitais. Essa é uma possibilidade para que toda essa discussão teórica, metodológica, seja colocada na prática. E por fim, the game is not over. O que eu quero dizer com the game is not over? A ênfase dada eu gostaria de discutir mais uma vez esse ponto de que a ênfase ao redesign, que eu procurei trazer uma palestra, uma fala, na verdade, mais prática do que teórica, na medida em que o redesign ele é uma metodologia suficientemente compatível com os pressupostos metodológicos para implementar práticas de letramento crítico em jogos digitais. Esse é um dos pontos que eu gostaria de enfatizar de forma mais clara aqui ao longo dessas minhas conclusões ou inconclusões. Assim como o letramento crítico em jogos digitais é um tema emergente e fértil e se encontra em fase embrionária. E por fim, um outro aspecto que eu gostaria de deixar aqui é que o redesign não deve ser visto como uma receita de bolo. Ou seja, eu, professor, professora, pesquisador, pesquisadora, não vou sair daqui e tentar seguir como se fosse uma receita de bolo cada um dos pontos do redesign. Não, são princípios. Princípios que, à medida em que o professor souber desconstruir esses discursos mainstream, esses jogos que muitas vezes estão ligados a uma cultura de violência, a uma cultura que visa desqualificar determinados grupos sociais, esses jogos acabam proporcionando certas prerrogativas para que professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras passem a discutir o letramento crítico em jogos digitais, tanto no âmbito da pesquisa, quanto no âmbito de ensino, quanto no âmbito da extensão. Por fim, eu trago aqui algumas referências e, respeitando aqui os 40 minutos da minha fala, eu espero ter contribuído com algumas reflexões importantes sobre esse tema. Eu permaneço à disposição para qualquer dúvida aqui nos 20 minutos restantes e também por e-mail, aí eu deixo meu e-mail. E, mais uma coisa, após a pandemia, vamos nos reunir para jogar videogame. Muito obrigado a todas as pessoas que me acompanharam. Agora temos alguns minutos para discutirmos pontos que eu tenha tratado aqui na minha fala. Muito obrigado. Obrigado pela tua brilhante exposição, Vinícius.
faz nos pensar muito do impacto que os jogos digitais e analógicos também, né, podem acarretar na educação, né, nos rumos que a educação está tomando, né. Eu começava fazendo uma pergunta para ti, né, tipo, os jogos, eles, sem dúvida, auxiliam na aprendizagem, né, tanto na questões de conteúdo, como justamente os jogos sérios, né, que tem ser falado bastante recentemente, né, quanto em atividades pedagógicas. Mas tu acha que eles podem ajudar no letramento crítico quando eles são jogos baseados em perguntas e respostas, como seria o uso da plataforma Kahoot, por exemplo? Acho que sim, acho que é possível. Acima de tudo, penso que o principal ponto é como o professor vai conduzir essas práticas, como que o professor vai organizar essas práticas voltadas ao letramento crítico. Eu, particularmente, eu vou dizer uma coisa assim, eu não quero de nenhuma forma desvalorizar o papel dos serious games. Eu, particularmente, como sou um jogador já de alguma data, desde lá dos anos 90, com Super Nintendo, Nintendo 64, eu vou falar uma coisa assim, que é uma coisa que eu penso em muitas outras pessoas que também têm interesse em jogos e também são jogadores, pensam também, e é uma prerrogativa que eu sigo para as minhas pesquisas. A pessoa que é muito acostumada em jogos comerciais, muitas vezes ao se deparar com serious games, até mesmo, eu não quero entrar até na discussão sobre esse outro ponto que eu vou tocar aqui, com atividades gamificadas, com outros pontos que, de alguma forma, podem até fazer lembrar um pouco aqueles jogos comerciais, mas que não são a mesma coisa, né? Pode gerar, não é que vai gerar sempre, mas que pode gerar, é uma possibilidade, e é uma possibilidade até razoável, gerar algum tipo de desmotivação. Por quê? O Bogost, ele fala muito na ideia de retórica procedural dos jogos, a ideia de como que os jogos eles representam, através das suas possibilidades e impossibilidades de ação, certas visões sobre o mundo. Se nós pensarmos o caso do September 12, o próprio Bogost diz que o September 12 é um jogo que caracterizado pela retórica da falha. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, com a retórica da falha? Naquele jogo não é possível ganhar, não é possível perder. O sujeito, se atingir um usuário, um avatar que representa um civil, os outros civis que vão estar por perto, eles vão acabar se tornando terroristas. E se tu atingir um terrorista, vai acabar o cenário vai acabar sendo congregado por um número maior de terroristas. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo de retórica da falha. Isso é a mensagem, uma das possibilidades de mensagens passadas pelo jogo através da sua retórica procedural. E se nós pensarmos no contexto dos jogos, como, por exemplo, alguns serious games, eu te confesso até que eu não sou muito próximo dos serious games, mas se nós pegarmos alguns casos, são jogos que o próprio James Paul G não considera como bons jogos, ou seja, bons jogos para aprendizagem. O que o autor fala? Ele diz o seguinte, aqui o bom jogo para aprendizagem é aquele jogo que envolve o sujeito, envolve com um grande número de horas, uma série de resolução de problemas e que, acima de tudo, apresenta princípios de aprendizagem. E aí ele cita uma série de princípios de aprendizagem do que devem de conter os bons jogos. Não sei se eu te respondi, se ficou alguma questão aberta. Perfeitamente. Então eu vou ler algumas perguntas aqui do chat, tá? O Leonardo Barté, ele fez um comentário, né, que quando tá no início da tua palestra, que ele achou muito interessante. Ele falou bem assim, né, interessante isso de estudar o letramento de um sujeito. No meu TCC, que defendi há pouco, pesquisei sobre a percepção espacial de um sujeito ao jogar Pokémon Go. E o interessante disso é que o Leonardo é da geografia, então mostra muita interdisciplinaridade do estudo de jogos, né, e o impacto disso, né. Então eu tenho muitos artigos na área de história, na área de matemática em cima de jogos, daí o Leonardo tá aí também incluindo a geografia nisso, né. Daí logo na sequência o professor Wilson Leffa comentou, né, que o jogador age quando joga e agindo pode modificar o mundo. E em cima disso o Leonardo Berté trouxe uma pergunta, né, no sentido de sermos legisladores dos jogos, você acha que os jogos do tipo mundo aberto são mais passíveis de oferecerem essa possibilidade?
Duas coisas sobre o Leonardo. Primeiramente, parabenizar pela proposta do Pokémon GO sobre a perspectiva espacial. E outra coisa, eu concordo com esse ponto de que os jogos de mundo aberto, eles permitem esse ponto. Uma vez que os jogos de mundo aberto, eles têm as possibilidades e as impossibilidades, a relação entre possibilidades e impossibilidades de ação do jogador é algo um pouco mais particular se nós pensarmos outros jogos. Uma vez que o mundo aberto, como o nome já diz, ele te oferece um número de possibilidades maior. Alguns outros jogos acabariam oferecendo alguns desafios para professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, seriam desafios um pouco maiores se comparados a esses de jogos do mundo aberto. Por exemplo, outro dia eu estava lendo um texto que falava sobre alguns aspectos de ordem ideológica sobre o jogo Tetris. E era uma discussão muito complexa de que o Tetris ele não era só uma simulação e que ele tinha uma série de ideologias que estavam por trás dessa ideia. Tá, vamos pensar esse caso do Tetris. Agora vamos pensar a ideia do GTA, que é um jogo aberto, ou Máfia, que é um jogo aberto também, que eu acho bem interessante. Vamos pensar o que é mais fácil de um professor, de uma professora, de um pesquisador, de uma pesquisadora trabalhar e problematizar tendo em vista o letramento crítico. Um Tetris ou um GTA ou um Máfia? Claro que o Tetris ele pode ter um potencial, mas é inegável, e nesse ponto eu concordo com o Leonardo, de que esses jogos de mundo aberto eles oferecem algumas condições que não são oferecidas por outros jogos. Concordo também. E um assunto quando você fala em jogos tem crescido muito é a gamificação, né? Que é utilizado muito para motivar a aprendizagem e também é muito utilizado no âmbito corporativo. Tu acha que ela consegue se encaixar nesse conceito de redesign de jogos para talvez auxiliar o professor a preparar aulas mais diferentes e mais inovadoras? Então, a minha opinião sobre gamificação é a seguinte. Primeiramente, eu gostaria de destacar a importância que tem nós pensarmos sobre gamificação no contexto atual. É um assunto que precisa, obviamente, ser explorado, assim como o letramento crítico, mas a minha opinião sobre gamificação, eu tenho uma opinião que é alinhada ao que o Bogost fala, que é a seguinte: a gamificação ela não necessariamente ela vai representar algum tipo de motivação do sujeito no contexto de aprendizagem. Uma vez que a gamificação, penso eu que subjaz a gamificação uma certa ideologia neoliberal na medida em que há uma competitividade entre os usuários. Então, eu respondo com uma outra pergunta. Na medida em que há toda essa competitividade, ela pode realmente contribuir, por exemplo, para o aprendizado de uma língua, mas também não é uma garantia, não é uma certeza de que ela vai realmente motivar. Dependendo de como que as coisas acontecerem, podem até acabar desmotivando. Dependendo, por exemplo, no contexto, se o sujeito consegue apenas 3 estrelinhas e está num curso onde os demais colegas têm um número muito maior, isso pode até acabar desmotivando esse usuário. Então, assim, eu gostaria de enfatizar que eu vejo, na minha opinião, os estudos sobre gamificação, eles têm uma importância muito grande, sim, mas eu destaco que não, na minha opinião, a gamificação não significa que, de fato, ela vai contribuir para a aprendizagem. Ela pode até, dependendo da situação, desmotivar o sujeito. Eu não estou ouvindo. Perdão. A Flora Alves, que é uma das principais autoras, quando você fala de gamificação, ela traz dezenas de elementos de games que podem ser aplicados para motivar o estudante, né? E obviamente que tu não pode aplicar todas essas dezenas de elementos de jogos. Tu vai ter que estudar o teu público para ver quais elementos são adequados para causar, então, a motivação desses estudantes ou desses colaboradores, né? Por exemplo, a ideia de ranking que tu havia comentado,
com certeza ela vai servir pode servir como motivadora para aqueles alunos, né, mais competitivos, mas para aqueles que vê que vai ter que se esforçar muito para alcançar os colegas, ele vai ficar para trás, né? Ele pode perder o interesse. Então, nesse contexto, pode não funcionar. Mas existem dezenas de outros elementos que podem ser utilizados como fator motivador, sim, né? Na minha opinião. Por exemplo, tu citou ali a plataforma Steam, tem a PSN, por exemplo, que tem os troféus, né? Quando tu está concluindo um jogo, vai surgindo lá as medalhas que tu tá ganhando, né? E tu vê que tá faltando uma medalha, tu vai querer se esforçar para conseguir aquela medalha. Então, dependendo da forma que tu vai implementar a gamificação, ela pode acrescentar bastante, pode dar motivação desses estudantes, né? Tem uma outra pergunta do Leonardo. Então, a noção de redesign pode estar ligada à ideia de recursos educacionais abertos e aos softwares livres? Penso que sim. Sobre os recursos educacionais abertos e os softwares livres. Particularmente, Vinícius, eu trabalhei com um recurso educacional, mas que não era aberto. Não na minha tese de doutorado, eu trabalhei com a plataforma que faz game, como eu disse, e eu utilizei uma plataforma que não é acessível. Mas nessa ideia de que os recursos educacionais abertos eles são caracterizados pelo reuso, pela redistribuição, concordo 100%. Por exemplo, do mesmo modo que essa mesma plataforma ela é uma plataforma que não é aberta, ela pode se transformar aberta na medida em que eu, como professor, congregar meus alunos que vão ter acesso, eu posso ter uma licença que congrega mais 30 alunos a participar do meu projeto, e esses alunos não vão pagar nada. Daí você acaba se transformando um recurso educacional para ele, um recurso educacional aberto para eles e não para mim, né? Mas essa ideia do reuso, da redistribuição, do reaproveitamento, que eu penso que seja o ponto ponto basilar sobre os recursos educacionais abertos, sem dúvida, porque os usuários que estiverem participando do meu projeto vão poder modificar, usar, reusar os jogos dos outros colegas e readequar de acordo com as particularidades que ele preferir. Perfeito. E aí depois, quando você estava comentando sobre os avatares utilizados em jogos, né, no caso dos haitianos e cubanos, por exemplo, o Leonardo também ele comentou, né, interessante isso da ideologia dos jogos. Fiquei pensando em Assassin's Creed como sendo uma opção diferente em função do ponto de vista de ter como inimigo a elite, né, e outros com pessoas com grande poder, né. Eu ia comentar até do Assassin's Creed Syndicate, que é um dos principais jogos mais recentes dessa franquia, que ele coloca numa situação de contexto da Revolução Industrial, e daí tu vê desde do chão de fábrica, as discussões políticas de capitalismo e comunismo. Então tem personagens como Darwin, que aparece, cujo teu jogador, se quiser, né, pode interagir com Darwin, com Marx e outras grandes figuras, né? Não sei se você queria acrescentar alguma coisa sobre isso, Vinícius. Particularmente esse jogo eu não conheço, mas ainda ontem, quando nós estávamos conversando, eu achei espetacular esse teu exemplo, porque na medida em que, por exemplo, tem tantas particularidades, tantas ideologias, serviria como um espaço muito propício para os professores, para as professoras, para quem está fazendo pesquisa, para quem está ligado ao ensino, em problematizar como que as ideologias dos jogos elas operam a partir das possibilidades e impossibilidades dos usuários, né? E um jogo tão rico como esse, até eu anotei ali, depois eu espero, depois da pandemia vamos jogar, Fabrício. Vamos sim. Até toda a série Assassin's Creed, que é uma das séries mais famosas hoje, elas são jogos que entram na categoria de AAA, que a gente chama nos jogos, né? Jogos AAA, que seriam aqueles jogos que demoram anos para ser desenvolvido e envolvem milhões de dólares e centenas de pessoas para a elaboração, o desenvolvimento desse jogo, né? O Assassin's Creed, por exemplo, ele tem uma série de geógrafos, historiadores, enfim, que tentam fazer o jogo mais adequado como ele era naquela época, nos jogos históricos. Então, tem vários artigos que citam Assassin's Creed como um jogo que seria interessante para o professor de história levar para a sala de aula para mostrar como é que era a vida naquela época. Tá? Então,
o sofrimento do chão de fábrica. O jogo explora, por exemplo, trabalho infantil. Pô, que jogo que a gente vê aí que explora jogos infantil, não é muito comum. E o jogo, ele conseguiu pegar essa característica da época para trazer no jogo, para chocar o jogador, né? Eu gostaria de fazer um comentário também sobre esse ponto. O redesign, ele, de certo modo, ele também está ligado a essa ideia que é muito comum de sugerir determinados jogos para mostrar determinadas realidades. Isso aí, por exemplo, o caso das aulas de história. Acho ótimo, acho espetacular. O redesign, ele se propõe na medida em não apenas... ele é uma alternativa para ir além de mostrar como que era a realidade, como que não era a realidade, o que acontecia, o que não acontecia. Mas ele se propõe como uma alternativa fértil para que quem está na pesquisa, quem está no contexto de extensão, não apenas mostre, mas questione, modifique e reconstrua essas possibilidades, essas impossibilidades. Eu, particularmente, nesses casos desses jogos aí, eu não tenho conhecimento. E não posso me aprofundar com alguns exemplos. Mas agora eu te pergunto. Na verdade, não é uma pergunta, é um outro comentário. As equipes de designs de jogos, nós sabemos que são equipes são equipes plurais. É uma equipe plural, na medida em que não há apenas profissionais da área da informática, do design, são profissionais de diferentes áreas que acabam procurando discutir cada um dos aspectos dos necessários, das particularidades que vão estar por trás dos jogos digitais. Por exemplo, eu estava vendo esses dias a equipe, algumas coisas sobre o FIFA 2021. Eu particularmente gosto muito dos jogos de videogame de futebol, do Pro Evolution Soccer e do FIFA. E eu estava vendo alguns estudiosos não me recordo exatamente a área, mas eles estudavam a mecânica do movimento humano para analisar naqueles jogadores, naqueles avatares dos jogadores, em que medida a mecânica dos avatares dos jogadores, mecânica do movimento, estaria fiel ou não à mecânica que pode ser visível nos jogos de futebol dos determinados jogadores. Ou seja, em que medida... se nós pensarmos um jogador, o Messi, em que medida aquele avatar do Messi representa fielmente ou não as características do Messi. Então, assim, se nós formos pensar, esse é um exemplo, assim como certamente no jogo que tu citaste, há muitos geógrafos, há muitos historiadores, há sociólogos que visam discutir esses aspectos. As equipes, os grupos de profissionais envolvidos nos jogos são grupos cada vez mais heterogêneos, no sentido de congregar profissionais de diferentes áreas. E isso se manifesta muito no contexto da pesquisa acadêmica. Se nós procurarmos nós fizermos uma busca ao site de dissertações e teses da CAPES, por exemplo. Se vamos citar lá, jogos digitais ou videogames, vai ter estudos do envelhecimento humano, vai ter estudos da área de tecnologia, da psicologia, literatura, linguística, artes, enfim, representa esse ponto que eu gostaria de enfatizar. Como é um campo campo híbrido formado por profissionais de diferentes áreas. Não estou te ouvindo de novo. Desculpa. Por exemplo, só essa questão da movimentação do Messi que tu falou, que as pessoas vão ficar. Não é só olhar o Messi jogar e tentar replicar. Não, os caras vão ter um software que vai ler vídeos do Messi jogando para fazer a leitura dos seus movimentos, para depois colocar num outro sistema que vai transformar isso numa movimentação de esqueletos, que depois vai colocar ele no que seria o avatar do Messi no jogo, por exemplo. Talvez seja até mais complexo do que isso que eu esteja até falando. Tá? Então, realmente tem muita coisa. A questão da inteligência artificial, que daí que eu falei, faz a leitura do vídeo, é processamento de imagens. Então, a pessoa que está fazendo esse processamento de imagens pode nem saber no que aquilo que ele está fazendo vai servir, que é um jogo depois, sabe? E outro exemplo daí da interdisciplinaridade, o Far Cry, por exemplo, traz a fauna da época eu não vou lembrar exatamente
o ano e o local que o jogo se passa, mas a série traz muita fauna, tem muita interação com animais, e elefantes, tigres, enfim. Tu não pode errar o animal que tu vai colocar num jogo. Tu vai ter que trazer pessoas especialistas na parte de biologia para ser mais preciso nesse aspecto. Inclusive, alguns animais que já foram extintos em Assassin's Creed, se eu não me engano, também acontece. Animais que já foram extintos, mas naquela época eles existiam. Então, tu tem que ter uma precisão histórica muito grande em cima disso, né? Ainda sobre o Assassin's Creed, o Leonardo Berteco trouxe um outro comentário sobre o Brotherhood, que é um outro outro jogo da franquia, né? Que o meu personagem é amigo do Leonardo da Vinci e salvou o Nicolau Copérnico de uns guardas, e Maquiavel é da mesma associação que eu. Então, e se ele escolhesse outra associação? Também poderia acontecer, teriam outros personagens. Então, isso é bem interessante. E é outra forma de trazer, né, conhecimento para os jogadores, né? Claro, aqueles que tiverem mais interesse em se aprofundar no jogo vão ser melhor beneficiados em cima disso, né? Com certeza, certamente. E quando nós estávamos ainda organizando essa palestra, eu havia pensado em algumas possibilidades de colegas que trabalham, colegas da área de letras, de linguística aplicada, que trabalham com games, com assuntos relacionados a videogames, jogos digitais, enfim, mas imaginei que a melhor possibilidade de mediação seria de alguém da área de informática, da área dos jogos digitais, para a gente propor esse diálogo interdisciplinar, que é o que realmente vai ser relevante para nós pensarmos videogame na atualidade, né? E sempre com essa ideologia de passar pelas fronteiras, de vencer essas fronteiras teóricas, essas barreiras teóricas das nossas áreas, para discutir algo tão híbrido que são os jogos digitais, né? Olhares diferentes em cima do mesmo tema é muito importante para qualquer conversa, qualquer discussão, e o que vocês estão fazendo aqui com esse evento, vocês estão de parabéns. Estou muito feliz, quero agradecer o convite de estar aqui nessa noite, estou muito feliz mesmo de estar aqui, até novamente com o Vinícius, que a gente já conversou bastante tempo, trabalhamos juntos em alguns artigos, né, Vinícius? Sim. Então, não sei se temos mais perguntas. Pessoal, temos o formulário, já está no chat ali, quem quer receber, então, um atestado de participação, deu como ouvinte da palestra de hoje, só clique no link e preencha os campos ali solicitados. Então, vamos encerrar hoje, Vinícius? Vamos encerrar, então. Então, pessoal... Por favor. Eu agradecer a participação de todos, eu vou agradecer as perguntas, e vocês com certeza agregam bastante também para o evento. Para mim é complicado dizer agradecer o convite, porque eu sou um dos organizadores, né? Então eu vou terminar da mesma forma que eu comecei. Eu vou agradecer a todas as pessoas que dão vida ao CIDOLT, que dão vida. Quando eu digo as pessoas que dão vida, são tanto os colegas da comissão organizadora, tanto aquelas pessoas que vêm nos acompanhando desde julho, desde as primeiras edições, e têm contribuído significativamente para o crescimento do nosso evento. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, boa noite.